colocadas, assim, me veio muito como questões como o seguinte: ninguém aqui está propondo em nenhum momento que a democracia que nós temos de coalizão, mesmo que ela não seja o que a gente acredita, como ele bem ressaltou nesse ponto, ela é necessária no momento. Nós não temos, o que a gente tem praticando o pensamento complexo do Bauman, que a gente consegue inserir muito esse contexto dentro da sustentabilidade, né, de todas as vertentes da sustentabilidade, todas as vértices que a gente tem que olhar. A sociedade é hiper complexa. Então, quando a gente fala de democracia direta, nesse sentido, pelo menos que eu me coloco, eu penso em a população hoje utilizar os equipamentos públicos que aí estão e a democracia representativa da forma que está, porque nós não estamos prontos para fazer uma democracia na real, né, como é feito na Suíça. A sociedade precisa amadurecer, nós temos problemas morais, éticos, assim, que a gente tem lá em Brasília e nas câmaras, enfim, é um reflexo que a gente tem aqui embaixo, no povo. Então eu acredito o seguinte, é algo que tem que ser trabalhado, não é algo novo, como foi dito. Nas ágoras, a gente já nasceu dessa forma. O que a gente está fazendo aqui é uma ágora, eu quero falar, eu quero dizer isso. A gente tem que pensar o seguinte: a transição, ela parte do micro para o macro. Aqui nós, pelo menos falando por mim e pelos candidatos da rede que eu conheço, que posso falar, a gente acredita na força, nos elos. Então nós somos pequenos elos e, se fortes, a gente consegue fazer grandes transformações. Então, no âmbito da cidade de São Paulo, eu acredito muito nos núcleos vivos, que é algo que a rede também, dentro do estatuto, ela fortalece. A horizontalidade, a gente tem que localizar as forças na população nos diversos locais. Então, pequenas associações, organizações de bairro, ou grandes, mas que tenham temáticas fortes que a gente consegue apoiar. Então, fazer com que as pessoas, eu acho que como representantes pretensos que a gente se coloca, a gente tem que se colocar como pontes, fazer pontes com essas pessoas, a população, os equipamentos públicos, com os diversos líderes. O representante, ele não pode pautar a sociedade, ao contrário. Então eu acredito em um mandato colaborativo, para fazer democracia direta, se fazer presente já no próximo mandato, já ano que vem. Ou seja, um vereador, um prefeito que ouve exatamente o que se tem na base, ou seja, quais são as demandas, assim, não o contrário. Vir uma lei esdrúxula para pautar a população, como foi dito pelo aumento do salário, dentre outros absurdos que a gente olhar, vontade de comentar, né? Falando de comentar, assim, é terrível. Então eu decidi entrar na política justamente porque eu tenho a minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, as minhas filhas, eu sou advogada, tá. Mas o que eu faço com as pessoas? O que eu contribuo para a sociedade? A educação reclamando? Então a gente tem que incentivar essas pessoas comuns a se preocuparem disso. Assim, eu vou fazer algo. Não precisa se candidatar, porque seria algo mais exposto. Você pode trabalhar a sua comunidade. Então eu acho que a gente tem, se cada um fizer um papel de fomentar pessoas fragilizadas, aquela mãe que vende bombom para sustentar a família, lá perto da sua casa, você sabe? Qualquer coisa que você faça para as pessoas se organizarem, você está praticando a democracia direta de alguma forma. Acho que é isso. Eu gostaria de responder as duas perguntas, então, do Felipe. Desculpa, Hugo. Sua pergunta foi sobre os desafios para introduzir a democracia direta. Assim, igual, só pegando um gancho para você responder melhor ainda, essa transição, eu acho que ela se daria, de acordo com tudo que vocês falaram, bacana, tipo, gostei muito. Pra quem não sabia de nada sobre democracia direta, já tô sabendo legal. Valeu. E, tipo, assim, talvez eu acho que ela se daria, me corrijam, ela se daria de forma orgânica, não tipo, pum. O pessoal nem ia saber, tipo, corria-se o risco de cair por terra a ideia e falar, democracia direta não dá certo. Então, como essa transição já se daria de forma orgânica, legal. E, tipo assim, eu queria melhorar minha pergunta, tipo assim, como ela se daria no Brasil, mas ainda considerando que nós somos
um mundo globalizado, como os outros países poderiam interferir na nossa democracia, né? Eu deixo sugestões tipo Estados Unidos ou outras organizações de comércio, de política mesmo, de diplomacia, como outros países poderiam influenciar na democracia direta e como a gente poderia caminhar para essa democracia direta. Deu para entender? Deu, claro. Eu acho que foi. Eu entendi. Deu pra entender bem. Tá bombando. Assim, a democracia direta agora, nesse momento, não é possível e não ia funcionar. Realmente não ia. A democracia direta tem um grande problema que o Hugo mesmo disse, que a maioria acaba tirando o direito de uma minoria. Esse é um problema da democracia direta. Porque de repente todo mundo aqui teve um atentado agora lá em Nice, todo mundo agora tá com medo do povo árabe, e de repente todo mundo podia, sei lá, votar para expulsar todo mundo que é árabe ou muçulmano do país. Exatamente. Exatamente, esse é um problema da democracia direta. Respondendo a pergunta, como a gente vai conseguir fazer isso? Através da escola. Nas escolas, se você começar a empoderar as crianças, ela tomar decisão na própria escola dela, porque tudo lá a criança só obedece. Ela obedece o professor, ela obedece o diretor da escola. Algumas escolas mais assim, particulares já tem, como eu posso dizer, não é bem democracia direta, mas eles têm uma participação maior dos alunos. O professor já não fica mais lá na frente, em cima de uma parte, ele fica junto com as crianças, fazendo a aula junto com as crianças. Então, acho que a melhor forma de a gente introduzir a democracia direta seria através das escolas, fazendo as crianças tomarem decisões nas escolas e através das subprefeituras. As subprefeituras têm os conselhos participativos, mas é isso, é participativo. Não é um conselho exatamente deliberativo. Isso é bom da democracia direta, porque ela não é só como posso dizer, ela não é só para tomar decisão, ela também é uma forma de educar a população. Então ela vai crescendo de forma orgânica mesmo. E respondendo a pergunta do Hugo sobre os problemas mesmo dessa questão da democracia, da maioria vencer a minoria, nosso papel principal, até como pré-candidatos, como pessoas, é estimular o debate. Não é assim, a gente vai ter um problema hoje e a gente vai todo mundo votar amanhã. Não. Antes de todo mundo votar, ou não, porque esse é o papel da democracia direta, o voto mandatório também não deveria existir, o voto obrigatório. Antes disso tem que ter um debate muito grande, principalmente questões que vão mexer com todo mundo. Aquela questão do seu bairro, de repente você pode ter ali um debate de um mês para aquilo, mas uma questão nacional, por exemplo, uma alteração da Constituição, deveria ser um debate de no mínimo 6 meses, entendeu? Todo mundo debatendo sobre aquilo e aí depois houver a votação. Legal. Gostaria de Posso exercer o meu compartilhamento do poder com os candidatos, certo? De uma maneira prática, já que você já é pré-candidato, estando você amanhã lá como que eu vou exercer isso daí? Como que você vai? Aliás, dizendo também essa coisa, o pessoal, como assim a gente criaria uma mágica, o pessoal já se adiantou, já pensou na escola sem partido, minimizar a discussão, tirar conteúdos assim, não, oposição pintando, porque parece uma coisa meio kafkiana, né? Quando chegar ao fim da história, sei lá, coisa desse tipo, né? Quer dizer, uma solução prática que eles, imaginam que é só decretar ali que não pode mais discutir. É uma coisa absurda, né? Como se isso fosse dar certo, né? Então, eu queria perguntar para os candidatos como que vai, porque eu acho muito interessante, a principal, vamos dizer, opção assim, parece que é uma coisa realmente nova, interessantíssima. Mas só uma proposta, como só a gente da rede falou, eu vou deixar ele como pré-candidato também responder primeiro. Mas aí deixa a pergunta aqui que é melhor. A minha pergunta é assim, eu entendo a democracia direta como um movimento apartidário. Sim. Eu entendi a questão da maioria, das minorias, que ele colocou também que conseguisse movimentar mais de 1 milhão de pessoas lá para ir para Paulista e tal. Se a democracia direta é um movimento apartidário, eu tenho que pensar como é que eu vou engajar, ter o engajamento das pessoas para participar do processo político, né? Como que aquela pessoa que dá 1 milhão de likes no gatinho não pode participar, né, de uma ferramenta que vai incluir ela no processo político? Se for apartidário, eu não posso segregar ninguém. Então, eu não posso segregar nem as pessoas que pensam, né, diferente de mim. Tá? Pessoas que não são da causa ambientalista, ou pessoas que hoje, por exemplo, têm uma forte vertente na direita,
Como é que eu faço para reunir todo esse grupo, para caminhar numa ideia só? Responde as duas? Vou tentar. Qualquer coisa vocês me ajudem. Tá. Começar pelo princípio do que foi a ideia, porque a gente, no Partido da Internet, idealizou a democracia direta digital. A democracia direta digital, por ser uma facilidade, você está com o smartphone, eu falei smartphone, celular, enfim, qualquer aparelho conectado à internet, você consegue estar discutindo, fazer as discussões a longo prazo, ter um tempo, um período para ter essa discussão, entrar em um consenso também, que é muito importante, porque ninguém vai conseguir ter o mesmo objetivo. Por exemplo, tem uma saída aqui e outra saída aqui do lado. Aí todo mundo fala assim, olha, vamos embora agora. Uns vão querer ir por aqui, outros por lá. Só que aí alguém vai chegar e falar assim, mas olha, se nós formos por um lado, pode ser que aquele biombo não aguente a gente passar. Então você começa a colocar outras ideias por lá, fala assim, olha, pode ser uma ideia, mas tem um outro porém. Então a gente começar a ter um consenso, começar a ter uma discussão. Existe uma coisa que foi falado, eu estou tentando lembrar dos pontos, foi falado sobre se não tiver, eu não tenho conhecimento sobre um determinado assunto. Por exemplo, olha, o Brasil ele vai está a fim de criar a bomba atômica. Poxa, mas eu não entendo nada de bomba atômica, o que eu vou falar sobre bomba atômica? Mas ele sabe. Então, eu posso delegar o meu voto. Isso aí, no caso, seria a democracia líquida dentro da democracia direta. Porque se eu não conheço o assunto, por que ele não pode falar por mim? Eu confio nele. Só que ela não confia nele, mas confia nele. Então, porque eles não podem discutir pela gente e depois a gente fazer a votação? Olha, a melhor ideia é tal. Então, são meios, mecanismos que a gente tem condições de estar moldando um pouquinho o que é a democracia direta. Não é apenas uma coisa de, que nem foi falado, voto sim ou não. Isso não é sim ou não, não é democrático. Porque você vai ter um talvez e um por que não. Então, assim, a gente precisa de ter mais substâncias para poder ter uma decisão. É importante a gente delegar voto, é importante a gente escutar todas as vertentes. Tem uma candidata do Sul onde que ela quer colocar a democracia real. A democracia real, ela praticamente bane tudo que a gente conhece. Não é o ideal, não é o legal. Eu duvido que faria isso numa prefeitura. Você vai tirar todos os secretários? Não dá, é impossível. Então é assim, existem coisas que até mesmo que a gente está discutindo, é utópico, sim, pode ser utópico. Mas em 1500 São Paulo era uma utopia para quem estivesse chegando aqui. E hoje nós temos uma das maiores metrópoles do mundo. Bagunçada, mal arrumada, mas a gente consegue ir de um lado para o outro, apesar de ter que fazer várias conexões, então demorar no trânsito 3 horas, mas a gente consegue chegar. Então, essa é a democracia. Eu acho que a gente tem que começar esse debate de democracia direta, digital, tem que colocar a ideia de você conseguir delegar as ideias de um para o outro, porque não é todo mundo que sabe, tem conhecimento sobre determinado assunto. Eu mesmo como pré-candidato, eu tenho o Renato, que ele é advogado, que ele fala sobre números, é com ele. Ele vai lá, caça, tal, você, poxa, legal, traz pra cá. Porque não tem como, é impossível a gente saber. Não existe alguém que fale, olha, eu sei tudo. Se existe, está internado em algum sanatório. Porque não é possível, é fora do sobre-humano. Então, a gente tem uma outra parte, onde vamos começar a democracia direta. Pelas escolas, sim. Antigamente, na minha época, um pouquinho tempo atrás, tinha a figura do chefe de classe, ou líder de classe, e assim por diante. Fazia-se uma votação e você tinha uma pessoa que representava. Então, isso daí também é uma democracia direta. Hoje eu não escuto mais sobre isso. Hoje, nem sequer os grêmios funcionam nas escolas. Os grêmios, eles praticamente são colocados de cima para baixo. Olha, na tua escola vai ter um grêmio, tá legal? Pronto. E quem são escolhidos para formar o grêmio? Então, o que acontece? Você tem lá depois um outro problema. O engessamento vamos começar a pegar mais a área de educação. Ali os alunos eles não têm condições de escolher, de repente, qual matéria que eles querem mais ou querem menos. Porque de repente você tem ali numa mesma sala pessoas que são mais ávidas a trabalhar com matemática do que com português. Ou seja, você tem as áreas de conhecimento, né? Então você tem uma
uma melhor multiplicação das informações, você não consegue formar pessoas que consigam trabalhar mais de uma área do que na outra. Mas você está forçando aquele que tem mais área humana para a área de matemática e assim por diante. Então você não tem, você fica cerceando, vamos dizer assim, o conhecimento de outras pessoas. Então por que não delegar isso daí para os próprios alunos? Depois a gente passa para a faculdade, mesma coisa. A gente da faculdade, você não tem condições de falar assim, olha, eu comecei engenharia da computação, pelo amor de Deus, de engenharia da computação não tinha nada. Tinha mais uma engenharia eletrônica, uma engenharia, qualquer outra do que engenharia da computação. Você não tinha nada ali. Então por que eu quero ter uma carga horária dessa forma? Eu não tenho condições de estar moldando isso. Não tenho, olha, eu quero mais isso daqui, menos isso. Também é um outro local para a gente poder estar discutindo e falar sobre isso. Ah, mas o que é que tem a ver com o âmbito político? Primeiro, hoje a política ela tem muita ideologia. Ela é super esquerda. Então o que acontece? Eu falo assim, olha, seria legal se nós tivéssemos um sistema de vouchers para as escolas. Pô, mas aí você vai falar para mim, não, mas isso é um absurdo, você vai estar privatizando a educação. Não, peraí. Vamos primeiro entender o que é. Olha, funciona assim, 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 assim e tal. Então o que acontece? Ela está eleita, ela não vai querer, assim como o grupo dela também está eleito, e não vai querer isso daí. Só que é o seguinte, a pessoa que é mais pobre, ela poderia de repente pagar através desse voucher, que seria como se fosse uma bolsa de educação, numa escola particular. Só que ela hoje, como ela está no poder, ela tem uma visão de que não, isso é errado, isso aí é privatizar a educação, então ela não vai querer. Então é a mesma coisa, a gente tem que primeiro desmistificar as ideologias. Não é errado você ter ideologia, mas o errado é você achar que vou virar assim só para ficar escutando. Senão, poxa, eu vou apanhar de vocês. Não, isso daqui é o que está certo. Fica aqui embaixo e pronto. Não, isso aqui pode estar certo para você, mas não funciona para ele, não funciona para ela, não funciona para elas. Então a gente precisa, primeiramente, desmistificar as ideologias. Aí a gente consegue implantar a democracia direta digital. Aí a gente consegue trazer outras pessoas que pensam de forma plural para que possamos melhorar cada vez mais. Hoje, o que acontece? Hoje a gente não consegue fazer nada. Por quê? Se a gente quiser, por exemplo, teve vim de um evento lá de São Miguel Paulista, que são de carros antigos. Eu escutei de um dos organizadores falar que a prefeitura quis cobrar 4 mil e poucos reais deles, porque era um evento que era lucrativo. Como assim? Onde que está o lucro de você colocar os carros ali, chamar o pessoal que tem os carros, apresentar, mostrar? Mas por que aconteceu isso? Porque fulano é ideologicamente diferente de Beltrano, então começa a cercear. Então o que acontece? A população que está no meio perde. Se ele chega fosse uma pessoa e falar assim, olha, quer saber? Eu não vou fazer mais porcaria nenhuma. Então a população perde. Então as ideologias, elas acabam atrapalhando um pouquinho o avanço, vamos dizer assim, que nós poderíamos ter. A democracia direta, ela vai ter sim, e tem sim, uma grande briga para enfrentar. Eu mesmo já tenho aí uns 5 anos em cima disso, da democracia direta digital, e sempre falo assim, mas isso aí é utopia. Ah, tá, utopia? Pô, bacana. Eu cito, né, foi citado também aqui, mas tem a Suíça. Mas a Suíça é pequenininha. Bacana, a Suíça é pequenininha. Nós estamos agora, vamos ter a primeira eleição que foi de lá para cá. A primeira eleição que a gente vai ser para vereador. Por que a gente não começa então para vereador? Não, mas é que... Não, peraí. Você está falando que a Suíça é pequenininha? Se a gente dividir, por exemplo, um município pequenininho, menos de 500 mil, será que ele não pode ter a democracia direta ali? Você tira os vereadores. Não precisa de vereadores. Vamos começar a pensar diferente. Mas é aquela coisa de, mas lá fora funciona porque não sei o que lá. E aqui não vai funcionar. Como não? Você tentou? Conseguiu pelo menos moldar alguma coisa? Não. Uma outra coisa interessante é dos conselhos participativos daqui. 2 vezes eu entrei como candidato a conselho participativo e não está certo. Se você tem uma ideia diferente, não está certo. Por quê? Fulano é de tal local, aonde que é de tal partido e vai conseguir colocar só as pessoas daquele partido. Então o que acontece? Aqui não existe em São Paulo realmente conselhos participativos. Não existe.
A única coisa que Tem funciona... um ou outro, assim, que funciona mais ou menos. Pô, se eu ponto na Que mão não tá- de 32 subprefeituras, eu ponto na mão, não Sim, tá. não, sim, é um ou outro. Por exemplo, o que mudou nessas duas, as duas eleições? O que mudou as pessoas, a corrente política lá em São Miguel Paulista? Nada. São os mesmos. Estão na mesma mão dos mesmos. Então o que acontece? A gente precisa mudar. Por que a gente não vai conseguir mudar realmente a partir do momento que não for usado como mecanismo político? Porque na realidade os conselhos participativos daqui de São Paulo, eles foram feitos para depois terem um conselhão e aonde que eles vão estar elegendo o subprefeito. Essa é a ideia. Só que quem vai eleger o subprefeito? Os conselhinhos. E dessa forma vai conseguir? Se Não, eu concordo com você, só tô dizendo que nem todos estão aparelhados, Sim. assim, nem todos. Não. Mas a maioria tá. Não dá, seria imbecilidade minha se eu falasse 100%, mas sobra 1%. 0,01. Né? Não sei, acho que teve informações que eu fiquei sem responder. Eu acho que no âmbito do que eu fiz a pergunta era isso, como juntar todo mundo no mesmo pacote, porque eu acredito que a democracia direta tem que ser apartidária e tem que ser fora de ideologia, senão você não consegue colocar todo mundo. E tem que começar micro, como ela falou. Primeiro você empodera as pessoas, depois você vai colocando as questões mais difíceis, como você colocou, né? Ah, putz, eu não entendo nada de X assunto, mas eu delego para fulano. Porque aí você cria um conceito de democracia direta, você segrega as pessoas. Fulano que não pensa igual eu, não vai participar do processo, né? Mas é isso aí, da minha parte foi... Então, eu não me senti assim, respondia, né? Acho que eu O Cássio era a primeira. A Tereza estava antes de mim, depois sou eu. Como que vai ser daqui o top Não, 40? as primeiras mulheres. Só para registrar que não foi